Quem achou 1 Crônicas 4, diga glória a Deus. Glória a Deus. A partir do versículo 9, vou ler só 3 versículos com você. Só 2 versículos. Diz assim: Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me, aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Querido, vai para frente, bem lá para frente, Evangelho de João, capítulo 5, verso 1. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5, a partir do verso 1. Também vou ler alguns versículos. Amém? Quem achou, diga amém. Só eu e mais 2 irmãos achamos aí. Quem não achou, diz misericórdia. Quem não achou vai ter que ficar com a leitura. Quem achou, diga glória a Deus. Melhorou. Diz assim: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Ora, há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas, doentes, inválidos, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que descesse, que entrasse no tanque depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua cama e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a cama e começou a andar. Amém, queridos? Somente até aqui. Que o Espírito de Deus use da minha vida para falar algo ao seu coração nesta noite, em nome de Jesus. Eu quero, mensagem que Deus pôs em meu coração hoje à tarde, depois que eu me levantei da oração, estava orando, não sabia o que pregar, e imediatamente Deus me trouxe. A minha esposa tinha pedido, falou: amor, prega sobre Jabes, faz tempo que você não prega. E quando eu fui orar, Deus me trouxe o texto de João 5, sobre o paralítico no tanque de Betesda. E quando eu fui traçar as 2 mensagens, elas fazem um contraponto ao outro, uma mensagem falando, não contradizendo a outra, mas são duas vertentes, 2 linhas que eu quero falar. Quero falar sobre fé, diga comigo, fé e misericórdia. Fala misericórdia. Quero falar sobre fé e misericórdia. Deus não nos chamou para vivermos na misericórdia, mas a misericórdia é um atributo importante de Deus, que às vezes nós não entendemos plenamente. Às vezes a igreja do Senhor não pode viver na misericórdia. A igreja do Senhor foi chamada para viver pela fé, porque a igreja é formada por justos, não justos segundo a sua própria justiça. Você pode ter sido uma pessoa boa a sua vida inteira, você pode ter sido uma pessoa exemplar a sua vida inteira, você pode ter sido uma pessoa honesta a sua vida inteira, um trabalhador, mas se você não tiver um encontro com Jesus e o sangue dele te purificar, nada te tornará justo. A sua própria justiça, Deus diz para mim e para você que ela é como um trapo de imundícia diante da justiça do Senhor. Então nós precisamos dessa justiça, e é isso que nos torna justos, termos o sangue de Jesus derramado sobre a nossa vida. Então a igreja de justos precisa viver uma atmosfera de fé, não somente da misericórdia. Quando eu olho para a vida desses 2 homens, eu vejo esse paralelo sendo traçado pelo Espírito Santo. Um homem que não se conforma com aquilo que lhe é imposto pela vida. A história de Jabes é uma das histórias mais interessantes da Bíblia. Simplesmente o Espírito Santo estava usando o escritor sagrado para escrever um livro de crônicas. Não sabemos ao certo quem escreveu. Alguns dizem que foi Esdras, outros dizem que foi Samuel. Enfim, não sabemos, algum discípulo dos profetas. Verdade, não sabemos exatamente quem foi, não há o título do nome, mas ele foi muito usado por Deus. E
E ele estava escrevendo uma genealogia, uma espécie de documentação da veracidade da Bíblia, todos os descendentes de Judá. De repente ele para e menciona alguém que não é encontrado em outro lugar da Bíblia, não estava dentro da genealogia de Judá. Ele para e começa a falar: ei, o Espírito Santo traz uma luz para ele, provavelmente sobre alguém que ele conhecia, e fala: tem um camarada aí que você precisa colocar aqui. O nome dele é Jabes. E ele diz: Jabes foi mais ilustre, ou foi o mais respeitado entre todos os seus irmãos. E a primeira coisa que eu aprendo com esse homem de fé, Jabes era um homem de fé, é que a fé sempre requer de nós uma ação pessoal para promover uma ação sobrenatural. Vou repetir: a fé. O que é fé? Fé, você sabe, está escrito em Hebreus 11, é o firme fundamento das coisas que eu espero e a convicção de fatos que eu não vejo. Mas a fé, ela sempre requer de mim uma ação pessoal, e para que ela possa promover uma reação sobrenatural. A misericórdia, o significado da misericórdia é uma palavra latina que diz assim, é a junção de duas palavras: miseres, que significa ter compaixão, e cordes, que significa coração. Ter compaixão de coração é um sentimento de compaixão despertado pela desgraça alheia. A misericórdia é algo quando Deus olha para um ser humano vivendo uma vida decadente, vivendo uma vida miserável. Isso tem que estar em nós, isso tem que estar na igreja do Senhor Jesus. O desejo forte de mudar a história de outras pessoas. Isso significa misericórdia, que nós temos que exercer. Quem vive na vida da fé consegue exercer misericórdia para outras pessoas. Quem vive na arena da misericórdia, quem nunca tem fé, não sempre vai ser alvo da misericórdia de outras pessoas. E Jesus diz: olha bem, é mais bem-aventurado dar do que receber. Se você for um homem e uma mulher de fé, quantos homens e mulheres de fé nós temos aqui essa noite? Escute isso: você será alguém que exercerá misericórdia sobre a vida de outras pessoas. Se você não tem fé, se você não ouve Deus, se você não muda a sua vida, você é uma pessoa que sempre será alvo da misericórdia de alguém. As pessoas vão olhar: poxa, tadinha daquela pessoa, nós precisamos tentar ajudá-la. Aí nós ajudamos, nós vamos atrás, nós corremos, nós trazemos, nós oramos, nós jejuamos e nós lutamos, e às vezes ainda assim a pessoa não se firma no Evangelho. Mas eu quero crer, querido, que Deus está nos treinando, nos preparando para nós vivermos numa arena da fé, para que lá fora, não dentro da igreja mais, mas lá fora, nós consigamos exercer essa misericórdia de Deus sobre a vida das pessoas, pois Deus te chamou para exercer misericórdia. Você pode dar um glória a Deus? Jabes foi o mais ilustre de sua família, apesar do nome que o predestinava ao sofrimento. Sabe o que significa o nome Jabes? Dor. Por que a sua mãe colocou esse nome dele? E para um judeu colocar um nome significava uma espécie de designação profética. Eu acredito que nisso se fundamentará a sua vida. E para um judeu era uma bênção ou uma maldição. É aquilo que se fala de um filho. O que você fala do seu filho? O que você fala do seu irmão? Eu digo que ele é uma bênção. Você nunca vai nos ver profetizando coisa ruim para você aqui. Você sempre vai ouvir os pastores da igreja, os ministros de Deus, mandando você levantar a mão e dizer: Deus tem uma grande obra na sua vida, Deus vai curar você. Essa é a nossa função, querido. Nós temos que liberar palavras de Deus. Não nos chamou para amaldiçoar ninguém, Deus nos chamou para abençoar o povo de Deus, e por isso nós vamos abençoar quem já é abençoado. Agora, Jabes não viveu isso. A sua mãe sofreu tanto com ele, teve uma dor tão anormal. Eu não acho que isso justifica, porque se alguém tivesse presenciado o parto da minha esposa, principalmente do Natan, ia haver uma mulher sofrendo quase 24 horas, 18 horas seguidas com muita dor. E eu, um cavalo velho, fumava e bebia, a única coisa que eu sabia fazer na vida, ficava lá fora ouvindo os gritos dela, desesperado, bebendo e fumando. Na sala de espera, fumando da minha sogra. E ela sofria, mas eu ia lá, pegava na mão dela. Aí quando eu pegava na mão dela, ela gritava: a minha mão, parecia que ela ia quebrar a mão. Mas quando o menino nasceu, e quando eu vi a expressão dela, parecia que ela não tinha sofrido nada. E ela falou: amor, você viu o nosso filho rindo para mim assim? Falei: eu vi, amor. Você teve um parto agora mesmo? Falou: foi, mas tudo bem já, amor. E o nome dele é Natan, e nós não éramos nem de Deus. O que significa Natan? Presente doado por Deus. Eu quero abençoar a minha família. Essa mãe, meu irmão, sofreu tanto e não estava num dia muito bom. Eu acho que ela teve depressão pós-parto, que ela olhou aquela criança
colocou o pior nome que ela podia colocar. Seu nome é dor, porque você me fez sofrer, você também vai sofrer. Os judeus acreditam nessas coisas até os dias de hoje. É do judaísmo que sai esse negócio de cabala, não tem nada a ver com Bíblia, que sai um monte de misticismo, de mentira. Então Jabes tinha tudo para viver uma vida eterna de sofrimento. Só que a Bíblia fala que ele não aceita isso. Ele não aceita aquela maldição. Existe um misticismo, às vezes, no meio da igreja, de pessoas, às vezes a gente ouve sobre bênção e maldição, e acha que qualquer maldição que for lançada contra nós, vai pegar incondicionalmente. Meu querido, uma maldição só pega se a sua vida estiver aberta para ela, e se você decidir entrar pela porta da maldição, porque a Bíblia diz, nunca mais direis esse provérbio em Israel, os pais comem uvas verdes, e os filhos embotaram os dentes, a alma que pecar essa morrerá. Você não sofrerá pela maldição de uma outra pessoa. Eu declaro sobre a sua vida em nome de Jesus. Jabes não aceitou isso. Eu não vou. Sabe o que ele fez? Apesar de ter um nome amaldiçoador, ele resolve mudar a sua história. Escute o paralítico. O paralítico foi um anônimo. Jabes foi o mais ilustre. Preso a um leito por 38 anos, morando em Jerusalém, cidade santa de Deus, onde estava o templo de Deus. Esse homem, às vezes a gente olha para pessoas, e me desculpe, mas eu assisti uma reportagem outro dia, não me lembro, acho que foi num programa de um sábado à tarde, um jovem perdeu as pernas. Quem viu essa reportagem? Ele perdeu as duas, ele estava fazendo bobagem, estava surfando num trem em Curitiba, e ele sofreu um acidente, e ele perdeu as duas pernas. Esse moleque pegou um skate, ele era skatista, e ele começou a andar de skate. Ele começou a correr para um lado para o outro. Hoje é um dos maiores skatistas. Foi para os Estados Unidos descer a maior rampa de skate que existe nos Estados Unidos, do brasileiro que mora lá. Sabe, ele decidiu, não estou falando dizendo que ele é de Deus, que ele não é. Ele decidiu não ficar prostrado em um leito. Ele decidiu não se trancar num quarto de depressão. Esse paralítico morava na cidade santa de Deus, onde havia um sacerdote de Deus, e ele fica 38 anos paralisado em um leito, acreditando numa fábula que se contava naquela região. Não decide mudar. Não há uma menção de que ele tenha orado a Deus. Não há um texto que diga que ele queria mudar a sua vida. Ele aceitou a sua condição. Ele aceitou aquilo. Eu não sei se tem alguém aqui que já foi ou que faz parte do Espiritismo, aquilo que no Espiritismo se chama de karma, não é isso? Eu estou errado se alguém aqui conhece, é karma, né? Você precisa, no hinduísmo, na religião hindu, eles aceitam aquilo que o destino lhes impõe. Existem 5 castas no hindu, na religião hindu, e aquele que nasce na última casta, ele tem que aguentar o sofrimento, a lepra, viver na miséria, beber água suja, aceita aquilo com alegria. Um país que tem a vaca como um Deus, eles aceitam aquilo tranquilamente. Por quê? Porque eles aprenderam assim. Esse homem parecia um espírito, parecia um hindu, porque ele aceitou isso sobre a sua vida. Tem gente na igreja que aceita e fica esperando, um dia, quem sabe, Deus não revela a minha vida para o pastor. Meu irmão, se eu precisar ficar esperando a revelação do pastor, me perdoe. Eu aceito a revelação, eu aceito a profecia, mas eu não preciso ficar esperando. Você não precisa ficar esperando. Você precisa começar a se levantar do lugar onde você está, para Deus começar a reagir a seu favor. Você pode levantar sua mão e dar glória a Deus? Deus vai mudar a sua história quando você decidir mudar a sua história. Esse homem era um anônimo. Jabes era o mais ilustre. Jabes descobriu o que Deus queria para a sua vida e falou com o único que podia mudar a sua história. Eu acredito, aí eu vou abrir uma margem aqui para uma especulação e conjectura. Eu acredito que Jabes frequentava a sinagoga, frequentava o templo. E quando ele começou, naquela época não tinha Bíblia como nós temos hoje. Hoje a gente vai em qualquer livraria, meu querido. A gente vai em qualquer lugar, a gente entra no site da Central Gospel, da editora Graça, da Graça Editorial, e você compra Bíblias extraordinárias. Naquela época o cara só ouvia a Bíblia do sacerdote no templo, na leitura que ele dava, e olha lá, e o camarada tinha que... E quando Jabes foi para um templo, e ele começou a ouvir o sacerdote falar de Deus, das grandezas de Deus, daquilo que Deus tinha feito, daquilo que Deus tinha operado no meio do seu povo, daquilo que Deus estava fazendo, ele falou, um Deus assim, ele não pode ter me predestinado para o mal.
Deus não tirou o povo dele do Egito para me trazer para viver uma vida de sofrimento aqui. Às vezes nós pensamos isso. Deus me tirou lá do mundo, onde eu bebia e fumava, onde eu me prostituía, onde eu usava drogas, vivia numa depressão, e me trouxe para a igreja para me arrebentar e para me quebrar. Deus te trouxe para a igreja para mudar a sua história, para mudar a sua vida e para, através de você, fazer uma revolução na sua família. Você acredita nisso? Quem acredita nisso, diga glória a Deus. Deus não te chamou para te moer. De vez em quando Ele moe. Ele te chamou para te restaurar. Domingo passado o tio Pereira estava me contando um sonho extraordinário, e um sonho que Deus mostrava para ele, tinha alguma coisa na vida dele. E antes de ele me contar esse sonho, não sei se você lembra, eu falei: Pereira, eu creio que Deus tem um ministério de prosperidade para você. Eu falei: o que Deus vai te prosperar? Ele olhou para mim e falou: rapaz, não tem nenhuma bicicleta para andar hoje. Eu falei: mas é assim mesmo que Deus faz, e é assim, Pereira, que Deus vai fazer na sua vida. Quando você estiver chegando na igreja de BMW, não esquece da gente não, viu? Cadê o Luiz? Não esquece de mim não, tá, Luiz? Eu creio nisso, meu irmão. Deus não precisa que você tenha nada para mudar a sua história. Deus não te traz do mundo para a igreja para fazer você ficar do mesmo jeito. Deus traz você do mundo para a igreja para mudar a sua família, a sua história e a sua vida, em nome de Jesus. Chaves foi na sinagoga, foi no templo. Ele falou: não, a minha mãe está errada. Eu não sou dor, eu não sou sofrimento. A minha mãe errou quando ela me amaldiçoou. Eu não posso ter nascido para ser fracassado. Eu não nasci para fracassar. E ele creu nisso. Ele acreditou nisso. Você não nasceu para fracassar, querido. Eu não nasci para fracassar. Eu não nasci para ficar prostrado diante do pecado. Eu não nasci para ficar vivendo uma vida impura, uma vida de mentira. Eu nasci para ser uma bênção na minha geração. Eu nasci para mudar a minha história e para mudar a história de outro. Eu nasci para mudar o mundo. Quem nasceu para mudar o mundo, joga a mão para cima e dá uma glória a Deus mais alto que você puder. Deus me chamou, Deus te chamou para isso. Ele começa te chamando e começa te revelando. Tem isso na sua vida, meu filho. Quero que você seja isso. Coloca sonhos nos nossos corações. Sonhos de ter uma casa de recuperação de casal. Só Deus para colocar um sonho desse no coração de um ser humano, né, Alto? Coloca um sonho no coração do cara de ser um empresário, tendo vivendo uma vida miserável. Coloca o sonho de um camarada de ser pastor, de um jovem que acabou de chegar e não sabe nada, mas eu quero ser pastor. É Deus que faz essas coisas. Ele te traz para cá e começa a colocar sonhos em seu coração, começa a colocar projetos em seu coração, começa a colocar vida em seu coração, começa a colocar desejos em seu coração. Você vê alguém tocar, só quer tocar também. Ele começa a fazer, pega uma criança no meio do povo aí, pega aqui na mente e fica tocando guitarra. O que é isso? É Deus começando a trabalhar na vida de uma criança. Deus faz isso com você, querido. Ele coloca projetos, Ele muda, Ele traz o Denilson para a igreja e fala assim, fica 3, 4 meses falando: agora você é pastor. Você, Denilson? Para, Denilson. Você vai ser pastor? Você é pastor. Então vamos arrumar um terno para você. É isso que Deus faz, querido. Ele coloca desejo no nosso coração. Jabes, quando ouvia Deus, ele confrontou a verdade de Deus com a verdade da sua casa. Ei, eu vou dizer uma coisa para você: honre teu pai, honre tua mãe, honre teu pastor, honre a igreja, mas